um convite de uma fundação para participar aí de uma obra coletiva que será publicada sobre o tema Como deve ser a economia numa sociedade justa, né? Eu topei só para explicar que não existe isto. Não existe sociedade justa e não existe economia justa. O que existe são pessoas justas, né? Esta é a minha tese. A justiça ou injustiça só pode, vamos dizer, ser atributo de um ser que tenha unidade e autoconsciência, ou seja, o indivíduo humano concreto. Tá certo? Então, não é a sociedade que precisa ser justa, não é a economia que precisa ser justa. Quem precisa ser justo são as pessoas. Para que as pessoas sejam justas, é necessário que você tenha uma cultura que incentive a justiça e, sobretudo, o sentimento moral, a percepção moral. Isso aí está no curso de ética que eu dei lá no Paraná. Eu digo, ó, escuta, o que interessa não são as regras morais, é a percepção moral, porque as regras é fácil você aprender. Qualquer imbecil decora os 10 mandamentos, tá certo? E você decora até a Constituição Americana. Mas o problema, já dizia Santo Tomás de Aquino, o problema da moral é que as regras são sempre gerais e universais, e as situações são sempre particulares e concretas, de modo que a regra não se ajusta exatamente a nenhuma situação concreta. Então, na teoria ele sabe tudo que é certo e na vida ele faz tudo que é errado. Como a moral não é uma disciplina teórica destinada a ensinar só o que é bom em teoria, mas a melhorar a conduta das pessoas, então o que interessa não são as regras, é o desenvolvimento da percepção moral. Como se desenvolve a percepção moral? Exatamente pelos meios com que se desenvolve o domínio da língua portuguesa. É através da literatura de imaginação que amplia o seu imaginário para que você compreenda as diferentes situações humanas e você se humanize no processo. Então você saiba julgar as coisas com humanidade, com compaixão e com sentimento de justiça. Então, a literatura de ficção é um elemento fundamental da formação moral das pessoas. Por quê? Porque ao longo da sua vida você vai atravessar um número muito limitado de situações, e as situações nem sempre são muito significativas. Mas na literatura universal você está exemplificada toda a gama de situações humanas possíveis. E, note bem, depois de você ler muita literatura, você vai perceber aquilo que percebeu o Northrop Frye, o grande crítico canadense. Ele disse, mas os modelos esquemáticos de todas essas situações já estão dados na Bíblia. E estão mesmo. Daí você vai dizer, então por que o cara não lê a Bíblia direto? É muito simples, meu filho. Na Bíblia estão lá de maneira demasiado esquemática e compacta. Tá certo? Então, também não serve. Eu conheço gente que, esses pastores protestando no Brasil, lê a Bíblia o dia inteiro. E daí vai para a televisão, cada um xingar o outro. Você é adúltero, você é ladrão, você fez isso, você fez aquilo. Porra. Isso é a moral deles, pô. O que é isto? E, pô, ainda, não está o homem lá da Igreja Universal, ele lê a Bíblia o dia inteiro e fica fazendo campanha para o aborto e campanha para o PT. Então o que é isso aí? Isso é falta de sensibilidade moral. O cara sabe a regra certa, mas ele não compreende as situações reais da vida. Por exemplo, ele pode ver aquele filme, O Grito do Silêncio, e ele vê o bebê gritando de dor e de horror ao ser retalhado, e ainda assim ele não percebe que o bebê é um ser humano, que sente as coisas como ele. Então, compaixão significa sentir junto com o outro. É através da imaginação que você desenvolve a sua compaixão. E esta é a regra básica da moral. Ama teu próximo como a ti mesmo.